Bom, tudo bem, pessoal? Então, ah, boa noite a todos de novo. Vamos começar comentando um pouco do último contest. Primeiro, eu vou só falar rapidamente dos que não eram sobre, sobre árvore, certo? Que era o C, né, que era do maior subsequência crescente perfeita, que eles chamam, que é basicamente o mesmo problema que a gente viu semana passada, que a gente precisa de uma subsequência crescente mas que os elementos sejam consecutivos, certo? Ele era até mais fácil, eu acho, que o da semana passada, porque você não precisa retornar a sequência em si, só qual o tamanho da maior, certo? Então acho que ele acaba sendo mais fácil do que a semana passada, mas é basicamente o mesmo exercício. Ah, e o G era um exercício de backtrack, certo? É o problema do Sudoku, basicamente, né? Então, não sei se essa é a pronúncia correta, né? Mas você tem, né, o tabuleiro, não sei se é o termo, né, que usa do Sudoku, e aí ele tem os números que já estão preenchidos e os zeros é os que ainda não estão. E aí, por backtracking, você tenta todas as possibilidades e ver se acha solução ou não. Né, como o problema não é muito grande, né, uma matriz 9 por 9, a gente consegue resolver isso sem problemas, né, com backtrack. Bom, entrando nos exercícios de árvores agora, então, propriamente dito. O primeiro, né, de colorir uma árvore, basicamente ele fala que a gente tem uma certa árvore e a gente vai receber também na entrada as cores que a gente quer que cada nó tenha, né? Então a gente recebe quantos vértices tem, quais são as arestas, né, entre os vértices, né, entre os nós da árvore, e a gente tem a cor que a gente quer que cada nó fique. Tudo bem? E para poder alterar a cor de um nó, a gente só pode alterar da subárvore toda. Então, se a gente pega um nó X qualquer, ou melhor, um vértice V, se a gente altera a cor dele, todos os nós daquela subárvore vão ser alterados, né? Ele mesmo, os filhos dos filhos e assim por diante. E a gente quer saber o número mínimo de movimentos que a gente tem que fazer, sendo que o movimento é justamente isso, né? Pintar toda uma subárvore de forma que a árvore fica com as cores desejadas, né? E ele mostra aqui um exemplo também disso sendo feito. Basicamente, a gente vai usar uma estratégia gulosa. Eu acho que, né, o melhor caminho é o quê? A gente começa percorrendo a árvore da raiz. Se a gente quer que ela tenha uma certa cor, a gente vai ter que alterar ela, né? Não tem como fugir disso. E aí a gente altera e vai alterar a árvore toda. Aí a gente vai para os filhos. Se a cor já tiver a cor que a gente quer, a gente não faz nenhum movimento. Se não, a gente vai ter que alterar a cor e depois a gente continua a busca nos filhos e ver se tem que alterar ou não. Então a gente vai usar uma DFS, vai fazer aí uma busca em profundidade, aplicando uma estratégia gulosa que é trocar a cor quando for necessário. Olhando para o código, né, acho que isso fica mais claro também. Então, né, a gente tem aqui a implementação de árvore, né, do que a gente já estava vendo mesmo. E a minha função pintar aqui é a minha DFS, onde eu recebo o nó que eu estou e a cor daquele nó naquele momento, né, a cor atual. E eu tenho o meu vetor cor desejada, que eu estou armazenando a cor que cada nó tem que ficar no final. E aí, se a cor desejada, né, começo passos com zero, né, não fiz considero que eu não vou fazer nenhum movimento a princípio. Agora, se a cor desejada daquele nó for diferente da cor que ele tem agora, da cor atual, aí eu tenho que fazer um passo que é pintar aquele nó. Então, eu troco a cor atual por essa cor desejada. Só que quando eu faço isso, eu vou pintar toda a subárvore, certo? Então, eu vou, para cada filho desse nó, chamar a função pintar para o filho V e para essa cor atual, que pode não ter mudado. Se mudou, se não mudou, eu já contei aqui, né? Se o passo é zero, se o passo é um, não tem problema. Mas é a cor que aquele nó vai estar naquele momento. E essa função vai retornar o número de passos que eu tive nessa subárvore. Então eu vou somar isso aqui no meu passos, e aí, quando eu retornar, eu vou saber que naquela subárvore eu tive que fazer passos, movimentos, né? Quantas vezes eu tive que mudar de cor de uma certa subárvore. E aí na minha função main, né, basicamente eu vou ler a minha árvore, ler as cores desejadas e eu começo a pintura, né, pela raiz, que aqui é um indexado, a raiz é o nó 1, e ele fala que a cor inicial é zero, né? Todos nós começam com a cor zero. Então a cor atual é zero e a partir dessa DFS eu retorno quantos passos eu tenho que fazer, quantos movimentos eu tenho que fazer para deixar a árvore colorida do jeito que eu quero. Tudo bem nesse, pessoal?
Ah, quem não fez, tinha lido, tinha pensado alguma coisa. Professor, na verdade, esse foi o único que eu consegui fazer, mas o tinha feito mais ou menos isso mesmo. A única diferença é que eu não fui pintando, tipo, todo o pai e os filhos. Eu pintava só o pai, só que na hora de ver a cor do filho eu via se ele foi pintado, e se ele não foi eu pegava a cor do pai dele. Ah, tá. Mas dava na mesma. É uma forma diferente de encarar, mas no final acaba sendo análogo, né? O B, né? O do Christmas Spruce. Hum, aqui ele fala que a gente tem uma árvore, ele faz dá a definição de árvore aqui, certo? Né? Nada muito específico. Ah, e aí ele dá uma definição específica que é do exercício, que essa árvore, né, tem a característica que ele quer se todo nó que não for folha, né, que não for um nó que não tem filhos, ele tiver exatamente três filhos que são folhas. Então, se um nó não é folha, ele tem que ter três filhos que são folhas. E aí, dado uma árvore qualquer, a gente quer checar se isso é verdade ou não. E ele dá alguns exemplos aqui no final, né? Então, por exemplo, essa árvore cumpre a característica, porque só um que não é folha, ah, e aí ele tem três filhos que são folhas. É um exemplo meio estranho, né? Porque a árvore está de ponta cabeça, mas tudo bem. Aqui ele fala que não tem a característica que ele quer, porque o nó 1, que não é folha, ele tem só dois nós que são folhas, certo? E esse último, ele já acho que já é, né? Porque embora ele tenha um nó aqui que não seja folha, mas isso não é problema. O importante é que ele tem três filhos que são folhas, né? Então acho que esse terceiro exemplo ele considera como aceito. Isso mesmo. Tudo bem? Bom, então a gente vai fazer uma DFS procurando essa característica, sem muito mistério. Então aqui, por exemplo, é o segundo aqui já. Então tem minha árvore, implementação normalzinha, né, que a gente já viu em aula. Fiz uma função auxiliar aqui que nem seria necessária, mas para saber se um nó é folha, eu vejo se a lista de adjacência dele é vazia, se a lista de filhos deles é vazia. Então se ele não tem filhos, é folha. Então eu retorno isso, né? Nem seria necessária essa função. E aí, para saber se a árvore segue a característica que o exercício pede, eu tenho minha função aqui que vai fazer uma DFS que recebe o nó como parâmetro. E aí, se aquele nó for uma folha, então retorno true, porque minha árvore aceita as folhas sem problema, então isso não quebra a definição que ele deu, certo? Agora, se não for folha, aí a gente tem que verificar se ele tem pelo menos três filhos que são folhas. Então, eu vou fazer vou percorrer os filhos, a princípio não aplicando a DFS, só verificando se é folha ou não. Então, para cada filho, né, que está na minha lista de adjacência, né, a lista de filhos, eu vejo se ele é folha. Se ele for folha, então eu somo a quantidade de folhas que eu encontrei, né? Comecei aqui um contador com zero e vou somando. Se no final desse for, que eu passei por todos os filhos, a quantidade de folhas for menor do que 3, então eu retorno falso, né? Então eu já achei um nó que tem menos do que 3 folhas como filho, então eu retorno falso. Caso contrário, ainda pode ser falso, eu tenho que ver o que acontece nos filhos, tenho que continuar minha DFS. Então, novamente, eu faço um for, percorrendo os filhos, só que agora sim eu aplico a DFS. Se algum deles retornar falso, ou seja, se algum deles não tiver a característica, né, de uma spruce aqui que ele fala, eu retorno falso. Do contrário, sair do for sem nenhum problema, então retorno true, porque essa minha árvore está ok. Cumpre a característica, a definição que ele deu. E o main é só cuidar disso. Tudo bem nesse? Eu tentei fazer isso também, mas acabei não conseguindo. Mas eu não tava salvando a árvore como um vetor de vetores. Eu tava salvando ela como um vetor só, e em cada posição do vetor eu colocava o endereço do pai. Aí eu acho que eu fui me confundindo por aí. Uhum. Essa implementação, né, usando só o pi, ela funciona, mas tem casos que é mais fácil ou não. Por exemplo, hoje a gente vai ver DSU, a gente vai ver um caso que é exatamente isso. A gente só precisa do vetor de paz, e vai funcionar muito bem. Nesse caso, eu não diria que não é possível, talvez seja possível sim, mas seria mais difícil, né? Porque eu teria que começar minha busca de baixo para cima, eu teria que ver todas as folhas e subir na árvore. Acho que é mais difícil, né? Se a gente tem a raiz e consegue descer para os filhos, aí é só a gente fazer a busca para a raiz, se toda a árvore,
né, subir árvores a partir da raiz, seguir a característica que ele pede, eu acho que é mais fácil. Então, é o que a gente comentou semana passada. Tem várias implementações possíveis de árvores, nenhuma é exatamente melhor do que a outra, depende muito do contexto que você está aplicando. Ah, bom, esse aqui também é bacana, né? Ah, ele fala que a gente tem uma definição aqui, né, que é essas nice binary trees, que ele fala que uma árvore binária ela é nice quando todo nó que não é folha ele tem exatamente dois filhos, né? Então ele dá um exemplo aqui de uma árvore que não seria nice, né, que ela tem um nó que não é folha, mas ela tem um filho só, né? Então, ou um nó é folha ou ele tem dois filhos, né? Zero ou dois, não tem outra possibilidade. Ah, e aí, a forma que ele dá a árvore para a gente que é diferente, né? Que acho que seria o desafio nesse exercício. É que ele dá o resultado de um percurso pré-ordem dessa árvore, certo? E aí ele só fala para cada nó se ele é folha ou não, né? Então, se a gente tem a letra L, né, de leaf, então é uma folha. Caso contrário, ele usa a letra N. Então, o que a gente precisa fazer aqui é recuperar essa árvore. Isso pode ser explicitamente ou não, a gente já vai ver. Eu tinha feito esse exercício, eu resolvi já faz um tempo, eu tinha feito explicitamente e passou no SPOD. Aí hoje eu fui testar de novo, mandei o mesmo exercício, o mesmo código e não passou. Deu runtime error, não sei exatamente por quê. Então eu fiz de outra forma e acabou funcionando. Ah, e por que que a gente pode recuperar essa árvore, né, a partir desse percurso em ordem? É que como essa árvore tem uma característica bem determinística, por assim dizer, é possível recuperar porque é o seguinte, se a gente não a árvore não fosse nice, então por um certo nó, ele pode ter um filho ou pode ter dois, ok? Então, quando a gente fosse pegar o percurso pré-ordem, por exemplo, né, a gente tentasse recuperar a árvore, a gente não saberia exatamente como estaria essa estrutura de fato, né? A gente não sabe se um certo nó é filho de um ou filho do outro, daria problema. Agora, como ele falou que, olha, ou um nó é folha, ou ele tem dois filhos, e ele nos diz quando um nó é folha ou quando ele tem dois filhos, né? Ele fala isso no percurso, marcando com L ou com N, então eu consigo reconstruir a minha árvore. Então, vamos ver se a gente consegue desenhar essa primeira árvore que ele dá, né? Então, ele dá, nos casos de teste, a, essa sequência aqui, né? L, N, L, N, L, L. Tudo bem? Bom, se o primeiro nó ele marcou com N, então quer dizer que eu tenho um nó que tem dois filhos. É um percurso pré-ordem. Então, lembra, primeiro ele processa a raiz, depois o filho da esquerda, depois o filho da direita. Tudo bem? Então, agora eu tenho que ir para o filho da esquerda, seguindo o percurso pré-ordem. Quando eu chego aqui na segunda posição da minha string, ah, eu tenho uma folha. Bom, então ele sabe que isso aqui é uma folha. E aí não vai ter filhos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar ao meu percurso. E agora eu vou para o filho da direita. E eu sei que existe esse filho da direita, certo? Porque senão a árvore não seria uma nice binary tree. Eu encontrei um outro nó agora. Maravilha. Então eu tenho um outro nó. Eu sei que ele tem dois filhos. Perdão o desenho estranho. Vou para o filho da esquerda, certo? Eu sei que eu tenho que ir para lá. E aí vejo qual posição que eu estou agora na string. Tem uma folha. Beleza, então eu tenho uma folha aqui, não tenho como ter filhos, então eu volto, né? Porque ele me disse que é uma folha, então eu tenho essa garantia. E vou para o filho da direita. Cheguei em outra folha, maravilha. Então marquei aqui como folha, volto, acabou minha string e eu acabei de montar a minha árvore, ok? Então veja, eu consigo reconstituir a minha árvore a partir desse percurso pré-ordem, porque a estrutura dela é bastante rígida, né? Então eu tenho essa garantia, né? Então toda aquela definição que ele faz é justamente para eu conseguir fazer isso. E aí o que eu quero fazer agora, né? O que ele pede é para determinar, acho que a altura dessa árvore, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Ele quer saber a altura dessa árvore, né? A profundidade, né? A mesma ideia. Então vamos olhar no código como eu posso fazer isso, né? Lembrando, eu posso reconstruir a árvore, né? É só tomar cuidado como fazer isso, ou eu posso fazer isso implicitamente só seguindo a ideia da minha, da minha árvore. Então, esse aqui é o NiceBTree. Então veja, eu tenho uma DFS aqui, né? Uma função DFS, eu tenho variáveis globais, que é o meu rest, é justamente a minha profundidade que eu quero. O índice é o índice que eu estou na string, lembra que eu fui percorrendo a minha string, né? Um caractere por vez. E essa é a string em si.
E aí, para minha DFS, eu estou marcando só o nível que aquele nó está. Veja que ali eu não me preocupei com índice do nó, nem nada do tipo. Eu só preocupava se ele é folha ou se ele era um nó intermediário. E aqui eu estou armazenando o nível dele que vai me ajudar a. Quando eu vejo o nível do nó, para saber a profundidade da árvore, é simplesmente ver qual é o nível mais longe que eu fui. Lembra? Era a definição de altura, né? Que era o nível mais profundo da árvore, né? Até onde ela chega. Então aí é isso que eu vou fazer. Então, na minha DFS, tem aqui uma válvula de escape, né? Se o índice for maior do que a string, né? Passei a string toda, então eu dou um return. Caso contrário, eu vejo qual que é o caractere que eu estou agora, certo? E aqui eu já estou avançando o índice para frente, né? Podia ter feito aqui mesmo. Então eu salvei antes, né, qual o caractere que eu estava. E aqui eu já estou atualizando a minha resposta, né? Eu já estou vendo se o nível que eu estou agora é maior do que o nível que eu já cheguei. Então eu já sei que a minha altura é pelo menos o nível. Então eu já atualizo aqui a minha resposta. E aí eu vejo, bom, se o meu nó atual for uma folha, for L, então eu simplesmente dou um return, né? Eu interrompo a busca aqui nesse ramo. Não tem como, não tenho filhos, certo? Então não tenho o que fazer. Agora, caso contrário, eu tenho que chamar DFS para os dois filhos, certo? E aí eu chamo a DFS duas vezes para o nível mais um, que é o próximo nível. Por que que isso funciona? Não, eu não estou dizendo qual que é o filho. Funciona porque a cada pasta da minha DFS eu estou avançando uma posição para frente na string. Então, eu vou percorrer aqui toda a subárvore esquerda, certo? E quando isso for retornando, o ponteiro vai ter parado justamente onde começa a subárvore da direita. E, novamente, eu tenho essa garantia só porque ele falou que é uma Nice Binary Tree, né? Ela tem uma definição bastante rígida, então eu vou me aproveitar disso para resolver o meu problema. E aí, no final, é só olhar qual que é o valor que ficou na resposta, certo? É justamente o nível mais alto que eu consegui chegar. O D, né, o Elevator Trouble, ele é um daqueles casos que eu cheguei a comentar rapidamente na aula passada, em que a gente não precisa implementar a árvore de forma explícita, mas se a gente pensar como sendo um exercício de árvores, e inclusive usar as técnicas que a gente conhece para trabalhar com árvore, a gente consegue resolver ele facilmente e de forma eficiente. Então veja, né, resumindo, só o que era o problema caso alguém não tenha lido. Se eu me lembro bem, ele fala que a pessoa está num certo andar em um prédio, ela quer chegar, né, ela tem um andar que ela inicia, ela tem um destino, ela tem o número de andares, é claro, e ela tem duas opções no elevador, né? Subir o andares ou descer de andares. Então ele só tem essas duas opções. E aí ele fala, né, na entrada justamente qual que é esse passo, para cima ou para baixo. E eu quero saber o número mínimo de passos, né, de sequência de botões que eu tenho que apertar para chegar no andar que eu quero, ou se não é possível chegar. Tudo bem? Então, eu estou num certo andar, eu tenho duas possibilidades: subir o andares, descer de andares, e eu quero, no final das contas, chegar no meu destino final. Tudo bem? Ah, e o interessante, né, é que eu não quero simplesmente chegar, eu quero chegar com o menor número de passos. Isso é tentador se aplicar a ideia de BFS. Lembra que a gente justamente chega no primeiro nó mais próximo da raiz, né? A gente comentou rapidamente sobre isso no final da aula passada. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma BFS para encontrar, para determinar se eu consigo chegar no andar que eu quero. Né? Esse problema tem uma estrutura de árvore, né? Caso não fique claro, vamos abrir aqui rapidinho de novo o sketchbook. Sei lá, vamos supor que eu estou no andar 10 e eu posso subir, ah, sei lá, dois andares ou descer três. Vamos supor isso. Então veja, se eu estou no andar 10, eu tenho duas possibilidades. Se eu estiver pensando como árvore, eu teria dois filhos. O primeiro seria descendo dois andares, então eu vou para o andar 8, meu nó 8, ou eu, na verdade, né, eu subo dois andares. Eu vou para o nó 12, ou eu desço 3 e vou para o nó 7. Tudo bem? Então aqui, né, subi dois andares e aqui desci três. E aí desses andares eu posso fazer a mesma coisa, né? Eu posso subir dois, então eu vou aqui para o nó 14, ou posso descer três, certo? Eu vou para o nó 9, ok? E assim por diante, eu posso continuar construindo essa minha árvore, certo? E usando a BFS eu consigo ver se eu chego no andar que eu quero com o menor número de passos possíveis. Essa árvore poderia continuar ah,
crescendo indefinidamente, certo? Eu posso ficar um ciclo subindo e descendo o andar. E aí, para isso, eu vou marcar se eu já visitei um nó ou não. Tudo bem? Semelhante ao que a gente vai fazer em grafo mais para frente e o que a gente fazia em PD também. E eu não preciso implementar essa árvore de fato, certo? Explicitamente, né? Ter um vetor de adjacência para isso, né? O vetor de vetores, o qual eu fiz, ou armazenar o pai, porque eu sei como que eu chego de um nó a outro como uma função simples, certo? Né? Ou eu subo o andares ou eu desço de andares. Não preciso ter isso armazenado, certo? Isso facilita a minha vida. Então ela é uma árvore implícita, mas eu posso trabalhar da mesma forma. Então vamos ver no código, vocês vão ver que não fica muito diferente do que a gente já faz. Então, o do elevador. Então, veja, o que que eu tenho aqui? Primeiro, né? Só detalhe de implementação. Aqui eu estou criando duas constantes que é para usar o meu pair, certo? Meu pair ele tem dois parâmetros, né? O primeiro elemento e o segundo. Aqui eu simplesmente defini o andar, que vai ser substituído pelo primeiro, e o passos vai ser substituído pelo second. Então, sempre que a gente vê aqui, por exemplo, ó, andar atual.passos, na verdade, né, em tempo de compilação, o que ele está fazendo é pegar esse passos e substituindo pelo first. Então é só para melhorar o nível de abstração, né? Isso não muda nada no código. Bom, indo para o que importa, eu tenho um vetor booleano que eu armazeno se eu indico se aquele nó já foi analisado ou não, que é para evitar ciclos, certo? Evitar chegar em um andar que eu já fui, e se eu já fui nele, então eu sei que eu não consigo chegar onde eu quero a partir dele, ou se eu consigo, vai ser com mais passos, né? Não compensa andar por um ciclo, vai dar mais passos do que eu precisaria. Então eu tenho um vetor para evitar isso. E eu tenho as informações que ele pede: o número de andares, o andar inicial, o destino, quanto eu posso subir, quanto eu posso descer. E a minha função passos necessários, ela é uma BFS, certo? Ela vai fazer uma BFS a partir dessa árvore implícita. Então, o que que eu tenho? Eu tenho o número de passos que eu dei, né, que é o que eu quero retornar. O próximo andar, né, a função auxiliar aqui, uma variável auxiliar. Eu tenho um pair que me diz o andar atual. Por que um pair, né? Porque aqui eu vou armazenar na primeira posição o andar em si e na segunda eu vou armazenar quantos passos eu dei para chegar nesse andar, porque eu preciso dessa informação, certo? E aí, isso é o que eu vou enfileirar, inclusive, né? Eu vou ter uma fila, lembra? Para BFS a gente usa fila na implementação, e eu vou armazenar um pair que vai ter o meu nó, o andar que eu estou, e quantos passos eu dei para chegar até nele, né? Qual foi a sequência de botões que eu apertei. E eu começo enfileirando o andar inicial, seria a raiz da minha árvore, onde eu começo a minha busca, e com o número de passos zero, né? Não tem nenhum, não dei nenhum passo ainda. E marco ela como já tendo sido analisada. E aí, enquanto tiver elementos na minha fila, eu desenfilero, vejo qual é o andar que eu estou, certo? Se o andar que eu estou agora, né, que eu acabei de chegar, o andar atual, ponto andar, for igual a g, que é o meu destino, então eu já retorno o número de passos que eu precisei para chegar nele. Eu já cheguei, certo? Cheguei no meu destino, então agora eu só retorno o número de passos que eu precisei para isso. Caso contrário, aí eu vou analisar as duas possibilidades, né? A primeira é descer de andares. Então eu pego o andar que eu estou e tiro o valor d. Se esse andar existir, porque pode ser que isso saia do prédio, né? É menor do que o andar zero. Se esse andar existir e ainda não foi analisado, então eu faço a busca para ele. Como que eu faço a busca nesse caso? Eu simplesmente vou enfileirar. Bom, primeiro, eu marco ele como já tendo analisado, para não ter problema de ciclo, como eu já falei, e enfileiro ele, né? Então, eu coloco aqui um pair que tem como primeiro elemento esse andar, que é o andar menos d, e incremento o número de passos, né? Porque eu dei um passo para chegar nesse andar. E faço a mesma coisa, só que agora para subir U, né? Então, se para subir ao andar U, né? Se eu não cheguei no limite da minha árvore, aqui eu poderia usar o F, inclusive, ó, né? Porque ele tem o... Enfim. E esse andar não foi analisado ainda, eu marco como analisado, enfilero, e aí eu continuo, né, até encerrar minha busca. Se eu encerrei essa minha fila, né, se ela ficou vazia e eu não encontrei o andar G, então esse é o caso em que não tem solução. Então eu retorno -1 para indicar isso. E aí no main eu simplesmente, se retorna -1, né, eu falo para usar as escadas. Caso contrário, eu falo o número de passos que ele precisou para chegar no andar G. O exercício F agora, né, fundindo árvores, ele foi da maratona 2016.
Foi o primeiro ano que eu competi, aliás. Então aqui ele tá, né, o caderno todo. Vamos chegar aqui no F. Esse exercício aqui é bem chato. Enfim, bom, esse exercício na época eu não fiz, né? Na época eu não tinha visto árvore, então eu fiquei simplesmente boiando. Mas o que que ele diz, né? A gente tem uma definição aqui de árvore ternária, que ela tem três filhos. Mas na verdade a gente vai receber duas árvores na nossa entrada. Uma árvore é canhota, e o que ele quer dizer com isso é que ele tem um nó, tem no máximo, ele pode ter filhos, filho central e o filho da esquerda, né? Então, pensando que são três filhos por nó, a gente tem o da esquerda, o central e o da direita. Uma árvore canhota, ela não tem filho da direita, né? Qualquer nó não tem filho da direita. Então, aqui está um exemplo de árvore canhota. E uma árvore destra, né, de forma análoga ao contrário, né? Então, aqui não tem filho da esquerda, só tem filho à direita ou central. Tudo bem? E aí, o que ele diz é que a gente pode fazer uma superposição entre uma árvore canhota e uma árvore D, é uma árvore destra, certo? E aí a gente vai obter uma árvore, aí sim, ternária, né? Que pode ter tanto filho da esquerda ou da direita. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado nessa superposição, que é o que ele fala, é que, dependendo de como a gente fizer, a gente pode criar uma estrutura que não é uma árvore, na verdade, uma estrutura que tem duas raízes, por exemplo, né? Então a raiz de uma das árvores sempre vai estar no meio da outra, né? Então aqui, por exemplo, a raiz da árvore canhota está dentro da árvore destra. Aqui, o contrário, a raiz da árvore destra dentro da árvore canhota. ah, ou pode acontecer das duas estarem superpostas, não tem problema, né? Então aí as raízes se mantêm. E o que a gente quer saber é, deixa eu lembrar, como o número mínimo de vértices necessários para construir uma árvore ternária, que é a superposição das árvores dadas. Ou, né, de forma equivalente, a gente quer saber qual que é a superposição máxima de nós. Porque se a gente tem duas árvores, a gente quer minimizar os nós na árvore final, a partir da superposição, o que a gente quer fazer é que a superposição seja máxima, né? A gente, una o maior número de nós possível, e sendo assim, a árvore final vai ficar com menos nós. Tudo bem? Para implementar isso, o que a gente vai pensar é o seguinte: bom, olhando aqui para a árvore, deixa eu dar um pequeno zoom. A gente pode perceber, pensando um pouco, né, aqui, claro que uma análise mais rápida, que as sobreposições só podem acontecer em nós centrais, certo? Né? Como uma só tem filha esquerda, só tem filha direita, não tem como a gente ter uma sequência de filhos esquerdo, por exemplo, que vai se sobrepor com a árvore destra. Não tem como. Então, a sobreposição é sempre na árvore, nos filhos centrais, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, aqui também. Então, o que a gente vai fazer, né, a minha ideia pelo menos, é fazer um pré-processamento na árvore, nas duas árvores, vendo para cada nó qual que é a maior sequência de filhos centrais que eu tenho. E aí o que eu quero, idealmente, é combinar esses máximos, né? Pegar a maior superposição, é isso que eu quero usar. A maior sequência de filhos centrais, eu quero ver se eu consigo fazer uma sobreposição a partir disso. A única coisa que eu tenho que ter cuidado é esse esquema que minha árvore não pode ter duas raízes, ela não pode deixar de ser uma árvore, né? Então eu não posso juntar, por exemplo, ah, sei lá, essa sequência aqui D, E, F com a sequência ZW, né? Olhando aqui que é mais fácil. Se eu pegar aqui D e o E e juntar com o Z e o W, né, a gente vai ter ainda a raiz X e vai ter a raiz A ali, vai ficar uma outra estrutura, não vai ser uma árvore, ok? Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, dentro da minha sobreposição, a raiz sempre vai estar contida, ou de uma ou da outra, né? A minha raiz tem que estar na minha sobreposição, né? Então, aqui está a raiz da árvore canhota, aqui está a raiz da árvore destra, aqui está a raiz da árvore destra também. Então, a raiz sempre faz parte de uma sobreposição. A raiz de uma, ou a raiz da outra, ou as duas. Olhando para o código, como que eu lido com isso? Ah, Bom, então, primeiro, como aqui os filhos são bem definidos, né? Tem a ideia de filho da esquerda, de filho da direita. Eu, na época, essa implementação minha antiga, eu fiz uma estrutura para isso, né? Não chega a ser uma árvore de ponteiros, não é. Estou vendo que eu estou usando int aqui, não estou usando ponteiro. Mas, né, para cada nó, eu armazeno o filho da esquerda e o filho central. Ao invés de eu ter um vetor, como eu só posso ter dois filhos, eu já armazeno isso numa struct. E para a árvore destra, né, o filho central e o filho da direita. E aí eu tenho duas árvores, que eu continuo representando por um vetor. Ah, Aqui na verdade não, aqui não é a árvore, aqui é a número, aqui é a minha parte da minha DP, certo? Eu quero ver qual que é o tamanho
da maior sequência de nós centrais a partir de um certo nó qualquer. Então, de um nó 10, por exemplo, né, eu quero saber quantos nós centrais consecutivos eu tenho, e é isso que eu vou considerar na hora de fazer a superposição. E aí eu tenho a função que faz justamente isso, né? Ela retorna a sequência máxima de nós centrais a partir de um nó da árvore. Aqui eu tenho ela repetida, né? Uma versão para a árvore canhota e outra para a destra. Poderia tentar pensar em uma implementação mais sucinta, mas aqui não importa tanto. Então o que eu faço? Bom, eu vejo se eu já não calculei a sequência de nós centrais daquele nó, né? Porque eu estou usando o DP, então se eu já calculei, né? Então é diferente de menos um, eu retorno aquele valor, já está calculado. Caso contrário, se o nó está indicado como menos um, é que aquele nó não existe, né? Então retorno zero. Deve ser o que eu marco como folha, ah, quando eu não tenho filho, na verdade. E caso contrário, a quantidade de nós centrais é 1, né, aqui é a minha relação de recorrência, mais a maior sequência a partir do próximo nó central, se é que ele existe, certo? Mas se ele não existir, ele vai retornar zero. Se ele existir, ele vai retornar 1 mais a sequência de nós centrais a partir daquele nó. Então, recursivamente, né, usando programação dinâmica, a partir de um nó qualquer, eu sei qual é o tamanho da maior sequência de nós centrais a partir dele. Faço isso para as duas árvores. E aí no main, o que eu faço? Bom, primeiro eu leio as duas árvores, certo? É a função só para fazer isso. E aí eu processo as duas nós. Mas lembra, um dos nós, uma das árvores, eu tenho, pelo menos uma das árvores, eu tenho que usar a raiz para fazer a superposição. Então eu destaco dois valores específicos, que é a maior sequência de nós centrais da raiz, aqui da árvore canhota e aqui da árvore destra, né? Então eu chamo a função secmax para essa árvore, considerando a raiz. Eu quero que a raiz esteja nesse caso. E eu também calculo para a árvore canhota e para a árvore destra a maior sequência de nós centrais, aí considerando qualquer nó. Então eu faço um for, percorrendo todos os nós possíveis, e aí eu vejo qual que é a maior sequência a partir de qualquer um deles. E aí na hora de fazer a superposição, eu vejo o que compensa, porque eu tenho duas opções. Ou eu faço a superposição da raiz da árvore canhota com a maior possível da árvore destra, não importa onde, e aí eu pego o menor valor desses, claro, né? Porque o menor vai ser o meu limitante aqui. Se eu tenho uma sequência de 5 nós e outra de 3, a maior sobreposição que eu consigo fazer é 3, certo? Não tem nó suficiente para continuar. Ou eu vejo se compensa pegar a raiz da árvore destra e colocar na maior sequência que eu encontrei na árvore C, certo? E da mesma forma eu pego o menor valor desses dois. O que me retornar o maior valor, seja pegar a raiz da árvore canhota ou pegar a raiz da árvore destra, é o que eu vou considerar a minha resposta. A minha resposta é o número de nós que vai ter na árvore final, então eu pego o número de nós que tinha na árvore destra, o que tinha na canhota, tirando o que foram sobrepostos, né, que é a intersecção das duas árvores. Ah, esse conto acho que foi bacana no sentido que a gente viu diferentes níveis de exercício usando o árvore, certo? Acho que a gente não chegou a pegar um muito difícil, mas a gente viu alguns que eram mais simplesinhos e chegou em alguns que precisava de ah, uma observação maior, mas veja que nada usando algo que a gente não tenha visto, né? Então, implementação de árvore, busca em profundidade, busca em largura. Foi só o que a gente usou, mas aplicado em contextos às vezes um pouco mais difíceis que precisam de uma análise um pouco melhor, mas não usando nada de muito especial, de muito específico.